Graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar aqui de novo, vendo você, prezado amigo nas redes sociais, você aí online. Um grande abraço, você que está acompanhando esse DVD de estudo da Palavra de Deus. Com muito prazer que eu chego até você com muito carinho, ok? Bom, hoje nós vamos falar de um tema de suma importância, como sempre, temas relevantes, temas para a nossa reflexão. A palavra de Deus ela tem que causar esse efeito no ser humano, fazê-lo refletir, fazê-lo analisar muitas coisas. Mas antes eu queria dar uma saudação, um abraço a todos os amigos internautas de todo o Brasil, os irmãos de São Paulo, irmãos que nos acompanham no interior paulista, Campinas, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes, a irmã Ana Paula lá de São Vicente, irmã Ildete também de São José do Rio Preto, a todos os irmãos, enfim, de Minas Gerais, os irmãos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pessoal da Bahia, todos vocês ligados com a gente, interior do Rio de Janeiro também, todo o povão desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, a você que nos assiste aí pela primeira vez, muito obrigado pelo seu carinho. Quero mandar um abraço também ao pastor Wagner Teruel, doutor e pastor Wagner Teruel, esteve recentemente aqui no Rio de Janeiro e nos presenteou com esse livro, Contra Fatos Não Há Argumentos. O doutor Wagner Teruel, professor em teologia, ministro da Palavra de Deus, um grande pregador, uma pessoa que admiro muito, um grande amigo, esteve aqui no Rio de Janeiro nos presenteando com palavras, com estudos maravilhosos acerca desse Deus maravilhoso, e vale a pena você adquirir esse livro, ok? Entre em contato conosco e nós vamos passar todas as informações para você fazer o contato com o doutor e pastor Wagner Teruel, de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Adquira esse exemplar que é bênção para a sua vida. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, um tema assim, um versículo muito conhecido, todas as pessoas conhecem, e é sobre ele que eu queria chamar a sua reflexão nesta oportunidade. Leia comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem não leu este versículo? Quem nunca ouviu falar deste versículo? Aliás, muitos folhetos evangelísticos foram feitos com base neste versículo. Por que almejamos a verdade? Por que o ser humano almeja a verdade? Porque ninguém quer ser enganado. Essa é que é a grande realidade. Ninguém quer viver na mentira. Todo mundo quer fazer o que é certo, todo mundo quer buscar o verdadeiro. Por isso, num diálogo com os judeus, aqueles pais do monoteísmo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fez um povo para a glória do seu nome, e eles cresceram com este dever de guardar a verdade, a mensagem da verdade, de guardar a mensagem deste Deus Todo-Poderoso e espalhá-la pela face da terra. Por isso Cristo, justamente num diálogo com eles, falou: olha, vocês precisam conhecer a verdade. Só há libertação desta maneira. A verdade, no campo da filosofia, no campo secular, ela é estudada, muito pesquisada. Desde o início das civilizações, a verdade é um sonho de consumo. Tirando a religião à parte, todo mundo quer tocar na verdade, conhecer, palpá-la. Por isso o Senhor Jesus Cristo, numa oportunidade, num dos debates mais fortes que ele travou com os judeus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, vocês precisam sair da mentira. Falando um pouquinho de filosofia, na filosofia ela é objeto de fascínio. Na filosofia, praticamente ela é inatingível. Bom, nas religiões, sim, cada uma tem a sua verdade. Torna-se também um grande desafio, porque se você for pesquisar cada religião, cada uma tem a sua verdade.
Cada uma tem o seu ponto de vista e, pautado em seus dogmas e princípios, também estão alicerçadas na verdade. O que fazer para alcançá-la? O que fazer para tocá-la? Para conhecê-la? O Senhor Jesus Cristo falou disso. Mas para falar da verdade, para apresentar a verdade a você, para a gente estudar um pouquinho à luz das Escrituras Sagradas, vamos ter que falar um pouco da mentira. O engano e a mentira prendem. A falar um pouco da verdade, eu preciso também falar um pouquinho da mentira, porque se a verdade liberta, o contrário dela, o antônimo dela, o oposto dela, é a mentira. E a mentira, ela prende. E para te ser bem sincero, prezado telespectador, prezado amigo, quantas pessoas, desses bilhões de pessoas que existem no mundo, estão presas em mentiras? Quantas pessoas hoje gostariam de deixar a mentira de lado, de deixar o engano de lado, porém não conseguem? A mentira, ela torna as pessoas escravas. A mentira também cria seus dogmas. A mentira também cria seus preceitos. A mentira escraviza. A mentira faz com que gerações e gerações sejam enganadas. Por isso o Senhor Jesus Cristo, com a sua autoridade que lhe era peculiar, ele falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus diz o seguinte, acompanhe comigo. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazendo uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. No versículo 4, aí mesmo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus desta presente era perversa, ou o Deus deste século, em outras traduções, diz, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas o quê? Não conheçam a verdade. A verdade, ela, ao mesmo tempo que ela está acessível a todos, se torna praticamente um desafio, de fato, a conhecer a verdade. O Senhor Jesus Cristo, quando disse lá em João capítulo 8, verso 32, que é o tema desta pequena palavra que eu trago para você, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Observe, vou falar um pouquinho de português. Observe o artigo a verdade. Ele não disse conhecereis uma das verdades, ou conhecereis uma verdade. Não, ele disse, a libertação só é possível quando se conhece a verdade. Artigo definido. Não existe outras, não existe duas, não existe três, não existe 10, não existe 11, nem 12. A verdade é uma só. Existem bilhões de religiões, milhares de religiões, existem centenas de filosofias, mas a verdade, ela é uma só e é ela que precisa ser conhecida para que se chegue à libertação. Um desafio acessível, ao mesmo tempo que ela está disponível a todos, ela se torna algo oculto praticamente, bem difícil de se encontrar, um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ela está possível, ela é acessível, ela não se encontra com muita facilidade, ao contrário do que muitos se imaginam. Quem é ela? Eu vou apresentar a você essa verdade daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho da mentira. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, conforme nós lemos, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu queria que nós nos reportássemos, né, nos
voltássemos um pouco no tempo, lá no início de tudo, no Gênesis, e meditássemos um pouco na história de Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança de Deus, vivendo de fato a glória de Deus, vivendo na graça de Deus, na glória de Deus, foram criados e estabelecidos e fundamentados na verdade, desta verdade que Cristo falou. Mas Satanás os iludiu, os persuadiu, os enganou e lhes tirou esta bênção que é a salvação. Como ele fez isso? Através de quê? Qual foi a artimanha dele? Qual foi a ferramenta utilizada pelo Deus deste século, que fala Paulo a 2 Coríntios? A mentira. Disse que não era bem assim. Disse que Deus se enganou, que o Criador havia se enganado, que o Criador havia, enfim, com a mentira. Por isso que diz a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo o denomina como o pai da mentira, porque ele usa desde o princípio esta ferramenta, a mentira. Você acha que ele deixou de usar a mentira? Você acha que ele parou de trabalhar com isso? Você acredita que as religiões, as filosofias, as civilizações, você acredita que a humanidade conseguiu se libertar da mentira? Leia comigo esta passagem, João capítulo 8, verso 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso, é o pai da mentira. E ele diz no verso 45, mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Note, eu comecei no versículo 32 e já no versículo 44 ele fala da mentira. Ao mesmo tempo que ele recomenda conhecer a verdade, para que através dela a pessoa, todo ser humano que conhecer a verdade alcança a libertação, no mesmo capítulo, lá mais abaixo, no verso 44, ele fala de como Satanás ele apresenta a mentira. Ele apresenta o pai da mentira, o idealizador da mentira. E ela tem escravizado muitas pessoas. Ela tem humilhado, tem feito com que muitos seres humanos e até mesmo aqueles que hão de conhecer a verdade, rastejem, vivem humilhados, vivem na lama, porque não quer conhecer a verdade. E ela está ao nosso alcance. Ela está ao alcance de todos nós. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gostaria que você lesse comigo a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos do 9 até o 12, e ouvisse o que o apóstolo escreve e como ele descreve a mentira. Ele diz o que vai acontecer com aqueles que não conhecem a verdade. Se você não quiser crer na verdade que eu vou apresentar a você daqui a pouco, prepare-se para o que está preparado para você e todos aqueles que rejeitam a verdade. Leia comigo. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Deus permitiu que as pessoas crescem na mentira. Verso 12. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Quer dizer,
Por isso Deus permite tantos sinais, maravilhas, prodígios, né? Milagres, coisas sensacionais. Por isso Deus permitiu isso. Sabe por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem? Porque não creram na verdade. Então, milhares de pessoas são presas, são cativas, porque acabam vendo sinais, prodígios, milagres, tantas coisas interessantes, sedutores, preferiram crer no poder sedutor da mentira, porque não creram na verdade. Então, como castigo, como, por exemplo, você rejeita a verdade, é porque você quer viver uma mentira. Você rejeita a salvação, é porque você quer ser condenado. A salvação veio, está ao alcance de todos. Mas o preço que deve ser pago é esse: conhecer a verdade, para que através dela possamos ser libertos da mentira. E eu vou afirmar algo aqui para você, talvez você não tenha ouvido falar nisso. O sistema religioso é uma grande mentira. O sistema religioso que nós vivemos escraviza, mata, e é uma grande mentira. Tem sinais, nós vemos aqui, o anticristo vai fazer sinais. Um dos poderes do anticristo, sinais, milagres, curas, testemunhos, bênção, prosperidade. Isso tudo é sinal, isso tudo é pré-anúncio, profecia. Isso tudo está preparando um caminho para o anticristo. Mas sabe por quê? Porque simplesmente não creram na verdade. Esse é o preço que se paga. Esse é o preço que se paga. Talvez você esteja me perguntando, mas que verdade é essa que esse homem está falando? Que verdade é essa que você está querendo dizer? O Senhor Jesus Cristo não afirmou? Esse versículo que você de repente está careca de ouvir? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas de que verdade estamos falando aqui? O artigo é definido, não tem outra. Você pode procurar na filosofia, você pode procurar na teologia, você pode procurar aonde você quiser. Pode bater em quantas portas você desejar. Mas a verdade, ela é uma só. E eu vou apresentar para você. Chegou o momento então de eu apresentar a verdade para você. João 14,6. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro versículo que nós conhecemos de cor. João 14,6. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente está falando da verdade, ele diz: eu sou essa verdade que você precisa conhecer. Eu sou essa verdade que você precisa conhecer. Nenhum líder religioso no mundo inteiro, ninguém teve essa autoridade de afirmar que era verdade. Todos que vieram antes dele e depois falaram de uma verdade. Todos que vieram depois, antes dele, ensinaram caminhos que levassem a uma verdade. Mas ele disse: não, eu sou a verdade. Artigo definido: eu sou a. Quer encontrar a verdade? Quer ser abençoado? Quer ser liberto da mentira? Você precisa conhecer a Cristo e saber quem Ele é. Você precisa saber quem é Jesus Cristo. Você precisa conhecê-lo. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou a verdade que você tanto precisa. No mesmo Evangelho, um pouco mais adiante, ele abre um leque para você. E esse é o maior desejo de Deus. O maior desejo de Deus é que todos tenham este conhecimento. Por isso ele debateu com aqueles que teoricamente conheciam, com aqueles que tinham um profundo conhecimento teológico, uma nação que foi instituída para proclamar a verdade de Deus. Então, prezado telespectador da Palavra de Deus, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vemos hoje pessoas participando de culto de libertação,
Ah, vamos ao culto de libertação na igreja tal. Ah, você foi ao culto de libertação na igreja do pastor fulano de tal. Uma bênção. Quantas pessoas libertas, quantas pessoas se converteram. Ah, você fez o ritual tal da igreja tal, tomou o banho tal, fez o descarrego tal, fez isso, fez aquilo. Não é isso que Cristo ensina para que tenha libertação. Não precisa de nada disso. O verdadeiro culto de libertação que você pode participar e prestar a Deus é conhecendo a verdade, conhecer a verdade, pois só ela pode te libertar. E aí vem uma libertação total. Você que está preso aí em vícios, drogas, prostituição, isso tudo, não adianta participar de culto de libertação coisíssima nenhuma. Conhecendo a verdade é que você pode ser liberto. E aí você é liberto de tudo, da escravidão da religião, do domínio que a religião tem sobre as pessoas, deste engano que Satanás colocou na raça humana, apregoou na raça humana desde o início, lá no Gênesis, até os dias de hoje, o pecado que escraviza, a libertação dos pecados, o perdão do pecado, é só em nome de Jesus Cristo. Por isso a igreja primitiva, a igreja dos Atos dos Apóstolos, batizava todo mundo em nome de Jesus Cristo, não tinha nada de trindade. Essa questão de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é coisa desta igreja que está aí há mais de 1700 anos, oficialmente, pregando essa mentira. Porque Cristo não ocupa um segundo lugar na divindade. Cristo não é uma segunda pessoa, nunca foi, nunca será. Cristo é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o único Deus verdadeiro, 1 João 5,20. Em João 14,6 ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se vocês conhecessem o Pai, vocês saberiam de onde vim, para onde vou. E aí Filipe lá no versículo 7 mostra o Pai que isso resolve o meu problema. E Jesus falou: há tanto tempo estou com você e você não me conhece, Filipe. Ele é o Pai, Ele é o Criador, o Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Tudo se resume em Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Então não são dogmas de religiões, a teologia fica repetindo aquela coisa mecânica, aquela coisa há anos, essa mentira que Satanás impregnou na raça humana, que é a Santíssima Trindade, é pregada aos quatro cantos, aos quatro ventos aí pelo planeta Terra, enganando, seduzindo a muitos, quando na verdade Jesus falou: vocês têm que me conhecer. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nisso que nós temos que crescer. Não é em número, não é em quantidade, não é em rituais, não. Temos que crescer, se aprofundar no conhecimento de Cristo, porque só Ele pode trazer a libertação. E aí você vai ficar a vida toda participando de culto de libertação, quando na verdade a única libertação verdadeira, a verdade, chama-se Cristo Jesus. Que você possa meditar nessas palavras, que você possa refletir nessas palavras, nesse ensinamento. Volta o DVD do início, ou volta essa gravação do início, pesquise, investigue, e você vai descobrir, você vai conhecer, você vai tomar posse, você vai passar a viver na verdade, alicerçado na verdade. Pois o apóstolo Paulo fala: minha grande preocupação, ele diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 1 até o 3, a minha grande preocupação, meu grande temor é que venha e vos apresente um outro Cristo que eu não tenho apresentado, um outro evangelho que eu não tenho pregado, nenhum outro Espírito que eu não tenho anunciado. Se isso acontecer, vocês com certeza vão padecer e sofrer. Irmãos, essa é a mensagem que eu trago para você. Por aqui eu vou encerrando e agradeço a você que se dedicou esses minutos para assistir esse estudo, esta mensagem, que o Senhor possa falar cada vez mais ao seu coração. Estaremos aqui numa outra oportunidade, trazendo estudos importantes, trazendo mensagens importantes acerca do Reino de Deus. Ouve tudo, retende o que é bom. Pesquise, investigue. Aqui fica o abraço do pastor Tony de Souza, de toda a equipe. Deus abençoe a todos. Foi um prazer muito grande ter falado com você. E a gente se vê numa outra oportunidade com mais um tema enriquecedor acerca deste único Deus verdadeiro. Até lá.